Altitude. Toda vez que times do futebol brasileiro têm de subir a montanha, este assunto vem novamente à tona. Mas afinal, quais os efeitos que a altitude fazem sobre o corpo humano? A partir de que altura as pessoas e principalmente os atletas de alto rendimento começam a ter suas funções prejudicadas? Para responder essas e outras perguntas, o Direto ao Ponto do Correio do Povo conversou com a pneumologista do Hospital São Lucas da PUC-RS e Hospital Mãe de Deus, doutora Liana Ferreira Correia. Eu sou o Felipe Ur, seja bem-vindo. Boa tarde, doutora Liana. Obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto do Correio do Povo. Nós começarmos a nossa entrevista sobre altitude. Vou lhe perguntar, quais os sintomas do chamado mal da altitude, o mal da montanha? A partir de que altura nós já podemos começar a sentir esses sintomas? Oi, obrigado pelo convite. Então, os sintomas do mal da montanha, né, como é chamada assim essa elevação da altitude, né, quando as pessoas sobem então para um nível acima do nível do mar, geralmente eles são sintomas muito semelhantes quando a gente tem assim problemas depois de consumir bastante álcool, que eles falam que poderia ser então sintomas bem semelhantes a uma ressaca. Então é um mal-estar geral, pode ter dor de cabeça, tontura. Então são sintomas assim bem inespecíficos que estão então associados a uma redução do oxigênio. O que é o mal da montanha? Quando a gente vai subindo para uma altitude maior, a pressão atmosférica vai caindo e a concentração de oxigênio no ambiente também reduz. Então esses sintomas são da redução do oxigênio associado então com as alterações do organismo para tentar combater então essa falta de oxigênio no organismo. O que a gente tem é que acima de 2.000 metros, né, a gente pode ter sintomas, mas isso varia bastante de pessoa para pessoa. E doutora, o que fazer, né? A senhora citou alguns sintomas do mal da montanha, da altitude. O que fazer para a gente amenizar esses efeitos? O que se recomenda é que a subida, né, seja feita de forma gradual, né, o que geralmente, assim, para quem é atleta ou para quem vai fazer alguma viagem, é meio impossível, né, as pessoas se programam num certo cronograma e já querem ir direto ao local. Mas o ideal seria fazer essa ascensão de uma forma progressiva, tomar bastante líquido e nesse local não fazer tanto esforço físico. A senhora falou dessa forma gradual. Quanto tempo leva, mais ou menos, para o corpo humano se acostumar com a altitude? Eles recomendam que, em média, para subir 2, enfim, ah, é grosso modo, né, geralmente acima de 2.500 metros fazer em 2 dias e depois, por dia, né, 500 metros. Mas isso é muito, né, variável, né, geralmente as pessoas não conseguem seguir bem isso, seja para fins, enfim, de esporte, lazer, enfim. Então tem essa recomendação, mas ela é muito difícil de ser seguida, mas o organismo ele já sente nas primeiras horas, né, demora ao redor de umas 5 horas, mas ele já começa, assim, nas primeiras 24 horas a sentir o efeito realmente da mudança de altitude. Sim. E doutora, esse efeito para os atletas, né, de alto rendimento, atletas de futebol, atletas de atletismo, esses efeitos, esses sintomas são os mesmos? Como os atletas eles têm uma capacidade pulmonar, né, maior, eles acabam tendo um condicionamento físico melhor, eles tendem a sentir menos sintomas, mas claro, durante o jogo que a performance, né, a demanda por oxigênio é maior, eles acabam sentindo também. Podem ter mais dor muscular, bem mais cansaço, então isso afeta os atletas também. E doutora, há alguns conceitos sobre como se preparar para a prática de esportes em lugares com grande altitude. Qual o mais correto a ser adotado nessa estratégia pré-competição? Há 2 teorias, né, de chegar poucas horas antes, né, o que é meio inviável pelo cronograma, geralmente, dos atletas, então, chegar bem em cima da hora para o jogo, jogar e realmente partir, o que pela distância, enfim, também acaba sendo inviável, ou de realmente chegar alguns dias antes para ir se adaptando realmente a essa alteração. Então não tem o que é o mais certo, existem as 2, né, os 2 tipos de conduta. Isso varia bastante, assim, as pessoas acabam, né, pelo cronograma, pela distância, é bem impossível conseguir fazer, de chegar muito antes e também chegar super em cima da hora. Então, realmente que tem que investir em hidratação e realmente preparar esses atletas da melhor forma possível, com um condicionamento físico pré-jogo, para eles sentirem menos os efeitos.
E doutora, quanto maior a altitude, maior o reflexo nos prejuízos ao corpo e, consequentemente, no rendimento do atleta? Isso tem relação? Sim, tem. Quanto maior a altitude, menos a quantidade de oxigênio que a gente vai ter para respirar, né? O ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Então, quanto maior a altitude, sim, maior os sintomas. Então, até se recomenda, quando o paciente tem sintomas, ele regredir alguns metros, né? Diminuir a altitude para tentar se recuperar. A gente já viu em alguns jogos de futebol as comissões técnicas dos times visitantes chegarem com tubos de oxigênio. Tem alguma contraindicação? Pode ser que isso não adiante, ou ali para a hora ali pode fazer alguma diferença, pode amenizar. Não, pode amenizar, auxilia mesmo os atletas nesses momentos, assim. Então, se conseguir ter essa medida de suporte para eles, além da hidratação, seria importante. Doutora Liana, obrigado pela participação no Direto ao Ponto do Correio do Povo. Eu que agradeço o convite. Este foi mais um Direto ao Ponto do Correio do Povo. Você encontra esta e outras edições do Direto ao Ponto no site do Correio do Povo e nos principais tocadores de podcast. Este programa teve a apresentação e produção de Felipe Ur, edição de Aleph Alencar e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Até a próxima!